Boa, então vamos lá, galera. A gente falou um pouco sobre Git, né? Nos últimos dois vídeos, a gente falou sobre Git, GitHub, como trabalhar em conjunto, criamos branches, fizemos merge, fizemos pull request, vimos como linkar isso com um repositório remoto, mas a gente não falou de um carinha especial que é um arquivo, aliás, dois arquivos que nós vamos falar hoje, o git ignore e o git keep. Então, primeiro, eu vou começar aqui do zero, igual a gente faria um projeto totalmente do zero, para começar a brincar. Então vou abrir aqui um folder, se o meu VS Code permitir, tá aqui. Vou criar uma pastinha chamado projeto novo, tá aqui meu projeto novo e eu abri ele aqui no meu Visual Studio Code, tá bom? A gente fez tudo ali muito pelo terminal e tal. Aqui eu já estou trazendo para o Visual Studio Code, não muda nada. O legal é que o Visual Studio Code ele tem algumas coisas mais integradas. Então, além de você aprender aí o Git, você vai também aprender um pouquinho sobre o Visual Studio Code, tá? Então, aqui eu tenho o meu projeto, aqui é como se fossem as pastas do meu projeto. Eu posso até abrir esse carinha aqui para vocês verem que é a mesma coisa. Então, aqui não tem nada. Quando eu tiver aqui, eu posso clicar com o botão direito e criar um novo arquivo, como por exemplo, olá_mundo.py. Então esse arquivo aqui é um arquivo .python. Tá aqui meu arquivo .python e perceba que ele nasceu aqui também dentro do meu projeto na minha área de trabalho no projeto novo. Tá aqui. Aí eu posso colocar print olá mundo. Olha só que legal, print olá mundo. E aí o que acontece? A gente quer trabalhar com Git, né? Então a gente precisa iniciar este novo projeto com o Git, né? Fazer aquele Git init, aquele famoso Git init. No VS Code, a gente consegue abrir um terminal. Então, ao invés de você utilizar o Git Bash, por exemplo, você pode utilizar o próprio terminal do VS Code. Basta clicar ali em cima em terminal e abrir um novo terminal. Tá? Verifique aí se ele realmente abriu um terminal para você. Talvez ele tenha aberto um prompt de comando CMD ou um PowerShell, mas se você tem o Git Bash instalado, você consegue trocar também aí o tipo do terminal pelo Git Bash, tá bom? Se você estiver achando isso confuso, você pode fazer tudo pelo Git Bash da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente, tá? Sem problemas, isso não muda nada, os comandos são os mesmos. Então aqui embaixo eu tenho meu terminal, aqui em cima eu tenho meu editor de texto e aqui no canto esquerdo eu tenho a lista de todos os arquivos, né, que estão dentro do meu projeto. Então se eu der aqui git init ponto, ele iniciou um novo repositório para mim, um repositório local, e se eu digitar ls-a, ele mostra para mim que tem exatamente aqui esses arquivos dentro do meu repositório. Tenho o ponto, o ponto git e o olá mundo. Se a gente digitar git status, a gente vai ver o que a gente sempre vê, que é a branch que eu estou, não tem nenhum commit porque é meu primeiro commit deste projeto, e ele me fala também quais são os arquivos que estão intraqueáveis, né, ou não traqueados ainda. E aí eu posso dar o nosso git add ponto para ele adicionar todos os arquivos, e aí o git status vai me mostrar que agora o olá mundo já está na nossa fase de stage, aonde a gente pode simplesmente commitar este carinha. Perceba que aqui no canto esquerdo, o próprio arquivo ele fica com um A aqui do lado, né? Mostrando que ele já está aí pronto para a gente fazer o nosso commit. Então, git commit "-m", primeiro commit. E é isso. Pronto, a gente fez o primeiro commit. Agora, se eu der um git status, não vai aparecer mais nada. E perceba que a cor do meu arquivo aqui no canto esquerdo ele também mudou. Isso se dá pela extensão que eu estou utilizando do git lens aqui no nosso Visual Studio Code, tá bom? Perfeito, ótimo. Agora, galera, é o seguinte, lembra que eu falei que o Git ele é utilizado para versionar arquivos de texto, principalmente? Se a gente tentar criar um arquivo de dados, por exemplo, um CSV, dificilmente a gente vai querer versionar esse cara. Então eu posso criar aqui um arquivo novo chamado dados.csv e aí colocar aqui, por exemplo, um nome
sobrenome e telefone. E aí aqui nome Theo, Calvo, 123. Depois na, Ataíde, 123, 4. E assim por diante. 1, 2, 3, 4. Legal, só que eu não quero que este arquivo aqui, esse dados.csv, seja lido pelo Git. Se eu der um git status aqui embaixo, ele está mostrando que o meu arquivo CSV não está traqueado. Mas eu quero que o meu Git ignore esse cara. Eu não quero que ele seja sempre lido. Por quê? Porque senão toda vez eu vou ter que lembrar de não digitar git add ponto desse jeito para ele adicionar esse cara. Então eu posso dar um git reset aqui só para voltar, né? E aí o meu arquivo não está mais traqueado. E aí perceba, se eu editei este arquivo, editei este outro arquivo como nova linha, nova linha, desse jeito, e der um git status, os dois arquivos estão aqui para serem enviados, né, para a parte de stage. Se eu der um git add ponto, eu mandei os dois. Então isso vai ser muito chato, porque senão eu sempre vou ter que ficar digitando git add só o nome do arquivo que eu quero. Para evitar esse tipo de coisa, e se eu esquecer, né, corro o risco de esquecer, estou correndo um risco de erro humano aqui. Então, para que isso não aconteça, o que a gente pode fazer? Na nossa pasta raiz, aqui mesmo onde nós estamos, a gente pode adicionar um git ignore. Então eu vou criar um novo arquivo que vai ser .git ignore, desse jeito. Então é o nome de um arquivo especial, git ignore, e aqui a gente pode colocar nome de arquivos que a gente quer que o Git simplesmente ignore. Então dados.csv. Se a gente coloca dados.csv, logo que eu salvei o meu arquivo git ignore, perceba que agora dados não está mais verdinho, e se eu digitar git status, ele já mostra para mim apenas o olá mundo e o git ignore. Agora sim, eu posso dar um git add ponto git commit -m. Vamos dar o git status só para vocês verem como é que tá. Olha só que legal. Só tem esses dois arquivos aí agora na fase de stage. E eu posso dar agora um git commit -m e colocar aqui segundo commit, por exemplo. Commit. E aí perceba que o meu dados, ele não está sendo versionado. Esse arquivo está fora do meu versionamento, beleza? Só que eu posso vir aqui e criar um outro arquivo. Um arquivo chamado, por exemplo, contatos.csv. E aí eu tenho aqui novamente nome, e-mail e telefone, né? Ou Instagram. Quem usa telefone, né? E o Instagram. E aí, novamente, tel@gmail, tel.calvo. E aí eu posso ter aqui uma lista de valores, né? E aí, novamente, se eu der um git status, a gente vai ver que, tem outro arquivo CSV que agora, novamente, está entrando como... tá pronto aí, né, para a gente adicionar no nosso ciclo de versionamento. Eu não quero que esse arquivo, então eu vou ter que vir aqui no git ignore e adicionar agora contatos.csv para ele ignorar, né? Isso seria uma possibilidade, mas o seu projeto pode ter vários arquivos .csv, às vezes está trabalhando com várias bases de dados e você não quer ter que ficar adicionando uma a uma aqui dentro do git ignore. Então o que você pode fazer? Você pode simplesmente trocar esse dados.csv por asterisco.csv. Quando a gente coloca asterisco.csv, isso aqui a gente chama de coringa. Então é uma forma da gente dizer, olha, qualquer coisa que seja antes de .csv a gente vai ignorar. Então é qualquer coisa que termine com o nome .csv nós vamos ignorar. Então desta maneira a gente pode simplesmente fazer git status e olha só, ele não vai aparecer mais aqui
o nosso contato CSV, mas ele vai simplesmente trocar aqui o git ignore. Por quê? Porque o git ignore foi alterado. Então eu posso adicionar aqui o git ignore para provar para vocês que nada mudou. Eu só tenho o git ignore aqui. E aí git commit "-m", a gente pode colocar terceiro commit. E aí perceba que agora a gente não tem mais nada. Se eu adicionar outro arquivo chamado foda-se.csv, eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, que novamente eu vou dar um git status, ele não aparece para o meu versionamento, o meu controle de versão, que é o git, beleza? Então olha só que bacana. Então o git ignore já deu para a gente entender. Tudo que você quiser que o git ignore do versionamento, né, que saia da gestão dele, você pode colocar aqui. Você pode colocar dentro desse arquivo que ele vai reconhecer tudo. Se você quer que ele ignore, né, algum outro tipo, um tipo parquet, você pode colocar aqui .parquet e o asterisco para ele saber que é tudo que vem antes disso, ele também vai ignorar. Então pronto, então o nosso projeto aqui, ele está ignorando tanto os arquivos CSVs quanto os arquivos parquets, e você pode escolher. Então, às vezes, é comum a gente ter arquivos de configuração, arquivos de setup, que são, por exemplo, .env. Então, .env, você vai colocar aqui, meu segredo, né? E aí você coloca aqui o seu token de uma API, etc, né? Você não quer que isso seja exposto lá no seu versionamento de código. Então, o que você faz? Você vem aqui no git ignore e coloca .env. E aí o .env está sendo ignorado aí pelo seu versionamento de controle de versionamento, que é o git, beleza? E aí novamente, ó, git status, não aparece nada, só o git ignore porque a gente adicionou duas coisas ali, git commit "-m", quarto commit, beleza? É isso, prontinho. Então todos esses arquivos .csv e o .env estão sendo ignorados pelo versionamento de controle, beleza? Controle de versionamento. Legal. Aí o que acontece, galera? Se a gente quiser organizar melhor aqui as nossas pastas, a gente pode criar uma pasta chamada data, né? Uma pasta chamada data, aonde eu estou movendo os arquivos data para lá. Então perceba, olha só, vou até voltar lá no outro que a gente tem aqui, ó. Tá aqui. Então eu tenho minhas pastinhas. Deixa eu até colocar um Ctrl H aqui, ó, para mostrar todas as pastas. Então todos os arquivos no Linux que começam com ponto, eles são arquivos ocultos. Então por isso que ele não está aparecendo aqui o git ignore e o .env, tá bom? O .env. Porque são arquivos ocultos. Mas aqui no VS Code ele mostra, beleza? Aí o que acontece? Se a gente der um git status aqui, olha só, ele fala que não tem nada. Mas eu quero que o meu programa Python, por exemplo, né, leia um arquivo que está aqui em data. Eu quero que ele leia um arquivo que está aqui em data, um arquivo chamado dados. Só que, se ele tentar buscar esse arquivo naquela pasta, ele vai falar que aquela pasta não existe se eu clonar essa pasta. Então eu quero adicionar a pasta, quero que essa pasta aqui, essa pasta chamada data, ela exista no meu repositório remoto. Eu quero que a pasta data existe. Mas o Git ele só vai versionar pastas que tenham conteúdo dentro. Só que todo o conteúdo da pasta data está sendo ignorado pelo git ignore. Então, como que você faz para existir uma pasta chamada data, mesmo que os arquivos que estejam dentro dessa pasta chamada data sejam arquivos ignorados pelo seu git ignore, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente pode fazer isso? E aí que entra um carinha chamado git keep. Então, você pode colocar aqui, ó, git keep, desse jeito. Então, o git keep ele vai servir nada mais, nada menos do que você poder ter uma pasta que seja versionada, que exista no seu repositório remoto ou repositório local, mas
que não tem nada dentro, que todos os arquivos dela podem estar sendo ignorados pelo git ignore. Então, o git ignore, ele simplesmente ignora tudo que você colocar dentro dele. E o git keep, você só precisa realmente criar ele, você não precisa fazer mais nada. Agora, se dá um git status aqui, vai aparecer a pasta data, perceba, a pasta data, ele nem mostra o git keep, ele só mostra a pasta data. E aí você pode dar um git add, git status, tá ali ó, git commit, -m, e aí aqui, pasta data adicionada, olha só. E aí git status, tá lá. Então olha só que bacana, desse jeito a gente tem arquivos que foram ignorados pelo meu controle de versionamento e pastas que eu quero que sejam criadas no meu código, quero que deixa criadinha aí no meu código, tá bom? Vamos jogar isso lá no repositório remoto para a gente ver tudo isso acontecendo lá no repositório remoto também. Então, vou dar um GitHub aqui, tell me why, só com finalidade de exemplo, tá bom? Vamos aqui, meus repositórios. Vou criar um novo repositório. E aí aqui eu vou chamar esse cara de git ignore git keep, só para vocês verem. Vou tornar ele público, beleza? Tá aqui. E aí agora eu posso simplesmente adicionar esse cara aqui para o meu repositório remoto. E pronto. Então já mandei para cá. Se eu der um Ctrl R aqui ou um F5, olha só que legal, ele já mostra tudo pra gente. O meu .env não aparece aqui porque ele foi ignorado. A minha pasta data existe e ela está vazia, apenas com o git keep, tá? Então é isso, mais uma parte aí para a gente aprender sobre Git, GitHub, considerando os arquivos git ignore e git keep. O git ignore, ele simplesmente ignora arquivos com o nome absoluto, né, com o nome completo, o path completo, mas também você pode usar o coringa aqui, o asterisco, para ignorar todas as extensões que você quer. Eu estou ignorando todas as extensões .csv, todas as extensões .parquet e estou ignorando o arquivo .env, tá? E o git keep, ele é utilizado para ser aí, digamos, um token, né? Um totem, para que ele fique ali dentro da nossa pastinha data e que a minha pasta data possa existir, senão minha pasta não existiria. Pastas vazias são ignoradas. Então, quando a gente tem aí um git keep, eu sei que aquela pasta ali não vai conter nada, e aí eu posso usar o git keep para versionar, e aí ele funciona legalzinho aqui. Olha só que bacana. Beleza? Então é isso. Curta o nosso conteúdo aí, acompanhe as nossas lives também lá na Twitch, que acontecem de segunda a sexta. Esse vídeo foi gravado em live com uma galera muito bacana, então fique à vontade para acompanhar mais sobre o nosso conteúdo. Demorou? Valeu demais, a gente se vê no próximo vídeo aí.